Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Mais uma reflexão aqui na palavra de Deus. Eu estou lendo Paulo, o apóstolo da graça, de F.F. Bruce, Sua Vida, Carta e Teologia. Ele faz uma análise assim profunda sobre a cultura de Paulo, o mundo de Paulo, a religião de Paulo, e o conhecimento que Paulo tinha do judaísmo, da lei de Moisés e das tradições judaicas. Era fariseu, né? Paulo era fariseu. Então, ele faz uma leitura assim, interessante. Então, eu lendo sobre Paulo e sobre a cultura de Paulo e pensando um pouco sobre a nossa herança cristã. Nós sabemos que a cultura ela demanda muito no nosso comportamento, ela demanda muito nas nossas ações. Então nós temos uma herança cristã, nós falamos judaico-cristão, mas na realidade a nossa herança podemos dizer, romana. O nosso cristianismo ocidental ele é forjado por uma cultura romana. E tem muito da cultura grega, helenista, chamado, tem muito da cultura helênica no cristianismo, via Paulo, por causa do conhecimento de Paulo e da força da cultura grega na Cilícia, a região onde Paulo cresceu, na Cilícia. Então, por mais que Paulo tenha essa tradição judaica, Jesus era judeu, o Velho Testamento está todo em hebraico, está recheado de toda a cultura e toda a expressão da tradição judaica. Por mais que nós temos uma Bíblia em nossa mão, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, mas a cultura, como disse anteriormente, ela tem uma força muito grande no nosso psique, no modo de pensar, no modo de viver. Então, a cultura romana, o cristianismo, 300 anos depois de Cristo, foi vestido assim com a cultura religiosa romana. Então nós temos um cristianismo de uma tradição muito forte. Mas o que nós deixamos para trás? O que nós perdemos nesta trajetória cristã? Se Cristo era judeu, Paulo era judeu, os apóstolos judeus, na sua maioria, e em que ponto nós chegamos para esquecermos dessa herança, a herança judaica? Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, o verso 7, 8 e 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Que interessante, olha. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então Paulo já está fazendo uma leitura das promessas de Deus feito a Abraão, e essas promessas se cumprem em Cristo.
Mas as promessas que Paulo está falando está forte aqui num texto que eu acabei de ler alguns minutos atrás, de Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa. Estranhos, os gentios, estranhos ao pacto da promessa. Promessa feita a Abraão. Então havia uma promessa anterior a Cristo. Continua o versículo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O verso 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto de quê? Vamos ver, verso 14. Porque Ele é nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Olha, de gentio e de judeu, Ele fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenanças. Essa parede era a lei de ordenanças, a lei cerimonial, não é a lei moral, é a lei cerimonial. E ela fazia a separação, então era uma parede entre gentio e judeu. E agora esta parede, ela é desfeita, ela é tirada. E Paulo diz que a parede de separação que estava no meio de vocês dois, no meio de judeu e no meio de gentio. Na sua carne, Jesus desfez essa inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenanças. Isto era um muro que fazia separação. E quando ele tira este muro para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem. Na Bíblia, na tradução King James, diz uma nova humanidade. O versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos, os dois povos, gentio e judeu. Ambos, na cruz, reconciliar com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Versículo 17. E vindo, ele evangelizou paz a vós, que estavais longe. Ele trouxe, através do evangelho, ele trouxe paz aos gentios que estavam longe. E paz também para os que estavam perto, no versículo 17. E paz aos que estavam perto. Estavam perto da promessa, mas longe de Cristo. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, o que era pai de Abraão, pai de Isaque e de Jacó, agora é pai nosso. É o mesmo, pelo Espírito, Paulo escrevendo no versículo 18, Efésios 2, 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. É um Pai para os judeus, é um Pai para
os descendentes de Abraão na carne e o mesmo Pai para os descendentes de Abraão no Espírito. Versículo 19, assim, pois, não sois mais estrangeiro, não sois mais gentil, agora não somos mais gentios. Não sois mais forasteiros, antes sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, da família de Abraão, da família de Isaac e da família de Jacó. Da família de Abraão, Isaac e Jacó pela carne, estamos unidos também à família de Abraão, Isaac e Jacó pelo Espírito. A teologia da prosperidade, que diz que nós temos que herdar em vida toda a herança que tem o judeu, a riqueza do judeu, a inteligência do judeu, a riqueza material do povo judeu, que nós precisamos herdar aqui na terra toda essa riqueza e viver aqui na terra com todas as riquezas, porque assim como o povo judeu é rico, todo crente em Cristo também deve ser rico. Essa teologia da prosperidade, ela não vai cair muito bem nos descendentes de Abraão pela fé, que vivem em países com muita pobreza, como países na África e outros países na América do Sul, até mesmo aqui nós, os brasileiros. Mas o que serve para o povo judeu e serve para nós? Em Cristo, essa parede, essa separação foi desfeita. Porque agora as leis cerimoniais que faziam um muro de separação entre nós e eles, essas leis elas foram tiradas. E permanece aí as leis morais. Essas leis elas não foram tiradas do pacto, da promessa. E o texto que eu acabei de ler, Paulo disse que nós estávamos longe das promessas, dos pactos. O versículo 12, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então o texto está dizendo que em Cristo nós fomos ingressados na comunidade de Israel. Nós fomos ingressados porque éramos estranhos ao pacto. Nós fomos em Cristo enxertados. Então, Cristo é a raiz tanto dos judeus, dos descendentes de Abraão na carne, embora os judeus rejeitaram Cristo, não os receberam como Messias, e nós cristãos recebemos Cristo como Messias, aceitamos Cristo como nosso Salvador, mas temos uma compreensão muito rasa. E compreender a nossa tradição judaica é fortalecer nossas raízes de fé. Compreender a nossa tradição dos ensinos do Velho Testamento é fortalecer a nossa caminhada com Cristo. Longe aqui de trazer as práticas judaicas, os cultos. Existem comunidades evangélicas no Brasil e fora do Brasil que comemoram as festas judaicas. Não estou falando disso. Não estou falando de me vestir de rabino, de tocar o shofar, não estou falando de trazer aqui uma cultura judaica para dentro da igreja. Estou falando para a nossa caminhada, no nosso dia a dia.
olhar com mais carinho os ensinamentos do Velho Testamento, não as leis cerimoniais, mas a lei moral. O princípio moral que está em Cristo também e está em Paulo. Então nós temos uma herança judaica e não para trazer para os dias atuais práticas do judaísmo, nem repetir o que os judeus fazem em Israel, trazer para o Brasil, trazer para a nossa cultura. Mas começar a ler o Novo Testamento junto com o Velho Testamento. Não ficar lendo apenas textos da Bíblia, do Velho Testamento, aqueles textos que falam de promessas e bênçãos e riquezas e prosperidade. Mas lê o que está na lei, lê o que está nos profetas e nos salmos, lê para o nosso dia a dia, mas lê com um olhar de Cristo. Então, quando Paulo disse que nós éramos gentios, agora não somos mais. Agora, pela fé, nós somos descendentes de Abraão. E para Deus não há diferença, e Paulo escreve aos Gálatas que não há diferença. Em Cristo Jesus, todos somos um povo só. Então, o povo de Israel não deva se orgulhar porque são descendentes de Abraão, e nós não devemos nos inferiorizar porque não somos descendentes de Abraão na carne, mas nós somos descendentes de Abraão pela fé. E aí eu quero depois estar trazendo para vocês mais sobre essa porção bíblica da descendência de Abraão pela fé. Vamos estar dando continuidade em outros vídeos, queremos entrar em mais textos de Paulo para a nossa reflexão sobre esse texto e que você possa estar lendo mais e observando mais o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.